Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast, um videocast, aqui no meio do Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia de 2025, no Rio de Janeiro. O tema que eu vou abordar com vocês agora, que eu trouxe um convidado super especial aqui, vai ser sexualidade na adolescência, mas mais importante do que a sexualidade em si, a gente vai abordar também sobre a influência da internet, das mídias sociais e de como que tudo isso tem influenciado na sexualidade desses adolescentes. Meu convidado de agora é um amigo querido, Vitor Maga. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse tema. O Vitor é super ativo nas redes sociais, vocês já devem conhecê-lo, então é um prazer ter você conosco. Obrigado, Fabiano. É um prazer estar aqui, né? Eu sempre estou em alguma coisa aqui da AFIA, sou do time de embaixadores também. Então é um prazer estar aqui como ginecologista, como sexologista, trazendo um tema que eu acho que a gente tem que discutir, porque os adolescentes eles estão passando por uma fase difícil, então a gente precisa saber também ter ferramentas para no consultório conseguir ajudar a atravessar esse período, né? Vitor, eu vou te chamar de Vi porque a gente tem essa intimidade, tá, Tá Vi? bom. Então, assim, na verdade, a gente sabe que o padrão da sexualidade do adolescente mudou muito, né? Do que era na nossa época, do que era na época de pessoas mais velhas que eventualmente estejam assistindo, até de uma geração abaixo da gente, né? Essa sexualidade mudou muito. Se a gente fosse pensar no atendimento a um adolescente hoje, como é que a gente poderia abordar numa anamnese, perguntar o que hoje tem na literatura, se é que existe algo, sobre a sexualidade desses adolescentes que pode impactar numa consulta médica? Perfeito. Existe bastante coisa na literatura, sim, e não é recente, né? A gente tem um protocolo, por exemplo, que trata vulnerabilidades psicossociais da adolescência, que data da década de 70. Então, o pesquisador ele conseguiu organizar quais são os pontos de vulnerabilidade, e a sexualidade é um deles, né? Pois, se quiser, a gente pode discutir os outros pontos, mas é importante que a sexualidade sempre esteve ali, como um dos cenários de vulnerabilidade e para ser abordado. No ambulatório que eu tenho lá no Instituto de Pediatria, os alunos ficam comigo e aí eles vão abordar. E eu sempre falo que a saúde sexual do adolescente é uma das grandes colunas, principalmente na ginecologia. Porque quando você está fazendo ambulatório e passando de uma consulta para outra, uma das coisas que mais pode mudar na vida de um adolescente, de um ano para o outro, de um semestre para o outro, é o que já aconteceu na vida sexual. Porque é o momento que ele está tendo essas experimentações. E aí tem alguns detalhes e alguns cuidados que a gente tem que tomar. Por quê? É normal o adulto falar com o adolescente de uma maneira muito direta, como se para ele tivesse a mesma fluidez como se fosse para o adolescente. Então, às vezes, os nossos alunos viram e falam, né? Ah, você já teve a primeira relação? Né? Ah, quantos parceiros você já teve? Pergunta para adolescente. Você usa preservativo ou não usa? Você usa método ou não usa? Só que isso, quando chega para uma adolescente de 14, 15 anos, né? Você já tem vida sexual ativa? É assim, pera, calma. Às vezes é um sim, mas não é um super sim. Sei lá, teve duas relações sexuais até hoje, ou então às vezes ela não sabe nem se responder se teve ou não teve. Por quê? Porque ela teve uma relação oral e uma relação com penetração, ou às vezes teve um sexo oral só. E aí ela fica, eu tive uma relação? Isso foi uma primeira relação? Então, é começar a abordar do meio. O que eu sempre costumo dizer para eles? Existe uma história social antes da primeira trans em si, né? E a primeira trans a gente não considera mais a penetração pênis-vagina. Não só por conta de diversidade sexual, que não necessariamente aquela nossa paciente vai ter tido uma relação com um garoto, ela pode ser diversa, mas também porque a construção social envolve me interessei por alguém, aí, antigamente, a gente chavecava, né? A gente Que velho beijava, isso, né? hein, Chavecar? Antigamente era isso, mas agora eles. Brincadeira. Mas é mesmo, é velho. Sabe por quê? Porque É. agora eles mandam uma mensagem. O chavecar hoje está dentro do aplicativo. O chavecar hoje é mandar um foguinho no Instagram. Então, os códigos, a comunicação sexual mudou. A gente chavecava. Hoje em dia eles não chavecam. A gente passou, entendeu? E esses códigos mudando, é assim que eu vou começar a abordar a sexualidade do adolescente, para que encontre com o mundo. Porque para eles, a primeira trans às vezes está muito distante. Então, assim, você tem crush, eu gosto disso, né? Você tem crush. O crush ele não tem gênero, então pode ser menino ou menina, ou uma pessoa não binária também, enfim. E aí, dentro disso, você já ficou, já beijou, fora beijo, já teve algum tipo de envolvimento sexual? E aí você gradativamente vai perguntando até você perguntar se já teve alguma relação com penetração ou não. E se teve penetração vaginal, penetração anal, mesmo meninos, né, meninos gays,
tem relação com outro menino? Qual é o tipo de prática que você tem? Você tem uma prática insertiva? Isso é importante para a gente entender essa construção. Tem que ir sempre aos poucos. A anamnese, ela tem que ir respeitando, e lógico, respeitando a idade também. Você tem uma criança, um adolescente de 12 anos, pelo estatuto da criança e do adolescente, ele é adolescente. Mas você não vai virar e falar assim, quais são as suas práticas sexuais? Você tem relação de penetração, vaginal, anal? Porque talvez aquilo seja muito violento para ele. Ele, tipo, não está preparado para aquele momento. Então é sempre construindo. E conforme você vai conversando, você vai entendendo que ele vai se abrindo, que você vai aproximando da realidade social dele. E é interessante que às vezes a gente tem que parar também, né? Se você percebe muito constrangimento daquele adolescente, às vezes não é na primeira consulta que você vai coletar todas essas informações, né? Interessante às vezes ganhar essa confiança para que o adolescente volte em você. Você é disso. Totalmente. A primeira consulta é o estabelecimento de vínculo e a criação de pacto e sigilo, que a gente chama. Isso está dentro dos manuais de biatria, medicina do adolescente. Primeiro você cria um vínculo, você pactua, diz, olha, tudo que a gente conversar aqui vai ficar entre nós, existe um sigilo, a gente só vai precisar quebrar o sigilo caso você esteja hoje se colocando numa situação de violência, não, de risco. E aí ele entende. Daí eu falo, mesmo que você esteja se colocando numa situação de risco, eu não vou abrir a porta e chamar sua mãe. A gente vai juntos definir como pedir ajuda, como explicar. Aí tem gente que fala assim, se você contar para o adolescente que ele pode falar tudo e que talvez você quebre o sigilo, ele não vai te contar. Não é. Tanto a prática clínica quanto os trabalhos mostram que o adolescente que está passando por uma situação de risco, quando ele entende que está passando por uma situação de risco, ele pede ajuda, né? Às vezes é um sofrimento. Quando você dá esse canal de comunicação, ele entende que tem algum espaço que ele pode confiar. E se você garante que essa decisão vai ser compartilhada, que esse caminho vai ser conjunto, que você não vai ser intempestivo de chegar e gritar para o mundo que ele está sob risco, Exato. eu acho que ele sente, bom, como é que a gente vai trabalhar com esse risco que você tem? Qual que é um caminho possível? Porque ele não precisa pensar no caminho sozinho, né? Ele encontrou alguém de confiança para passar por esse trajeto aí de forma mais tranquila. E isso desenvolve autonomia. Eu acho que a palavra-chave quando a gente está discutindo adolescente é autonomia. Porque hoje a gente tem a discussão da adolescência estendida, né? Alguns teóricos falam que a adolescência vai até os 24 anos e não até os 19, como a OMS diz. Não é 40? Então, essa é meu questionamento é esse. Porque o que eles falam? E o lobo pré-frontal não está totalmente desenvolvido, então só termina de desenvolver aos 24, 25, e cada vez mais a gente vê a geração dependente dos pais, não sai mais de casa. E aí, alguns sociólogos e antropólogos provocam isso, falam, mas se eu não der o estímulo, daqui a pouco a gente vai estar discutindo adolescência até os 40, aos 52, acho que... Entendeu? Então, eu tenho falado muito isso, a gente precisa desenvolver autonomia. Antes, a gente recomendava, assim, no dia a dia, o adolescente escolher, entra com os pais no primeiro momento, ou entra sozinho e depois os pais entram, porque é importante um momento do profissional com o adolescente na sala. Só que agora a gente tem estimulado que já entre no primeiro momento sem os pais. A gente explica que não vai ter exame físico, que é só uma conversa. Por quê? Porque no momento que entra com os pais, e eles têm menos autonomia cada vez mais, eles não sabem se comunicar, isso é um pouco fruto do celular também, né? Eles ficam na consulta, daí quando o pai sai, vai ser difícil ele ter o empoderamento de virar e falar, olha, eu falei umas mentiras porque meu pai estava aqui. Talvez já tenha ficado ruidosa a consulta, né? Porque antigamente as crianças... Isso quando não é o pai que fala sintomas, queixas, problemas, né? Porque às vezes o adolescente fica calado, mudo, e eles têm que inclusive interromper, né? O pai e falar assim, não, deixa ele falar. Né? É uma gestão de conflitos. Tem que virar e falar assim, olha, eu entendo que você está trazendo, mas a gente precisa desenvolver a autonomia dele. Então, seu filho, sua filha, precisa aprender a falar da maneira dele. Mesmo que ele fale alguma coisa que você não concorde, é um exercício. E aí os pais entendem que eu não estou indo contra, porque também às vezes eles se sentem ofendidos, né? Então a gente precisa sempre tatear, mas é desenvolver autonomia. Mas a história de entrar de imediato sozinho, eu achei isso sensacional mesmo, porque realmente você abre a porta e fala assim, olha, vamos começar com ele, se no final ele quiser que você entre, talvez inverter o processo, né? Isso. Então o adolescente começa sozinho e no final, se precisar uma orientação diferente, alguma coisa que o pai ou a mãe
queira participar ali, acho que é importante também. E aí já conversa com o adolescente o que, que pode ser dito e o que, que não pode ser dito, porque o sigilo, ele deve ser garantido, né? E para ele aprender a sustentar psiquicamente as próprias dores e aprender a falar. E aí, com isso, é isso que você falou. Olha, então, tal coisa a gente vai abrir para os seus pais, tal coisa fica entre nós, né? Isso. Fica entre nós. E quando a comunicação pai e filhos é muito ruim, a gente também estimula o adolescente a desenvolver isso. Porque essa pessoa, por mais dificuldades que ela tem, às vezes tem alguma característica dos pais que incomoda o adolescente, é o responsável por ela. É o responsável legal e é o responsável afetivo também. É a pessoa que vai ter que lidar com as dificuldades. Então a gente sempre faz essa gestão do conflito da família, né? E se a gente for pensar agora na influência da internet, esse excesso de dopamina, né, que esses adolescentes têm desde muito precoces, né, do passar e da coisa rápida mesmo, né, da intempestividade, do senso de urgência, da necessidade de que as coisas têm que ser para ontem, e ao mesmo tempo de uma catatonia, né? Porque o adolescente, se vendo numa situação de pressão, ele fica paralisado, né? Sim. Então, como lidar e como que isso tem impactado a vida desses adolescentes, inclusive pensando na sexualidade? Vamos lá, pensando na sexualidade, a gente não tem uma resposta fechada ainda sobre isso. Por que que a gente não tem uma resposta fechada? Porque tudo aconteceu muito rápido. É muito novo, né? A gente está discutindo sobre o advento dos smartphones e das mídias sociais, que é de 2015. Tem 10 anos. A ciência sempre demora um tempo para acompanhar isso, né? Só que foi muito, muito rápido. Acho que a gente tem o maior gap geracional que já aconteceu. A nossa geração tem muita dificuldade com a geração Z e a geração Z tem muita dificuldade com a geração alfa. É, e as gerações agora acabaram encurtando, porque cada vez mais muda o padrão. Antes eu tinha uma geração, 25 anos, uma geração inteira. Cada vez é mais curto. A internet faz todos esses fenômenos que você falou e a gente já tem percebido algumas tendências. Então, quais são essas tendências de que até impactam na sexualidade? Primeiro, os padrões. Para começar, o padrão do corpo. Porque quando a gente fala sexualidade, tem gente que acha que a dimensão sexualidade envolve prática sexual, orientação sexual. Isso faz parte, mas tem um passo antes. Tem a minha sexualidade, do meu entendimento, eu comigo mesmo. Como que eu lido com o meu próprio corpo. Autoimagem, né? Quais são as minhas projeções, fantasias, expectativas em relação a padrão de relacionamento? O que que eu penso sobre casar ou não casar? A construção de família, ela passa por sexualidade. E aí, imagina, padrão de corpo. Eu consumo diariamente corpos totalmente reais. Uma busca incessante por um padrão estético que está cada vez mais inalcançável. Só que isso começa a virar padrão. Eu começo a ter um reforço ali daquele viés, né? Quando a gente estudava, na nossa sala tinha uma gostosa, um gostoso. O resto era tudo meio adolescente, entendeu? Tudo Que sofrendo. inclusive são os mais feios hoje em dia, não é isso? Não tem essa É, história também? o que diz as línguas é isso, né? Que essa pessoa vai Vai embarangar com a vida, embarangar. né? Se era gostoso na adolescência, embarangou. E os feinhos lá hoje estão dando show. Eu tava sofrendo, eu era muito magro, eu ficava sofrendo que, tipo, será que um dia eu vou ficar feliz com o meu corpo? Então, essa era a realidade. Tava todo mundo sofrendo mesmo no mesmo balaio ali. O padrão hoje muda, porque você fica diariamente consumindo por muitas horas, porque o padrão de consumo é por muitas horas. Tem alguns trabalhos que mostram de 8 a 9 horas de consumo diário de tela, né? Imagina, É muito tempo. é muito tempo. É muito É tempo, muito gente. tempo. A gente está falando de um terço do dia, sendo que 8 horas vai ser para dormir. Ou seja, a gente está falando de metade do dia. Mas também os trabalhos já mostram que impacto no sono. Porque 30% dos adolescentes já tem tem alguns estudos que mostram, 30% já fica depois da meia-noite ou não tem horário para parar de usar à noite. Às vezes acaba virando à noite, chega na escola com sono, porque dormiu 2, 3 horas. Eles têm falado assim, eu tenho insônia, né? Mas que hora você vai dormir? Não tem horário para dormir. Então não é E insônia. não para de mexer na tela também, né? Porque a tela ela te prende, Então, definitivamente. Você ele não fica à consegue noite parar. mexendo no É. celular. E aí isso vai ter um impacto na sexualidade. Então, número de relações sexuais, é uma geração que tem tido mais dificuldade. Os trabalhos não são muito bons ainda, né? Tá. Mas alguns levantamentos, às vezes alguns levantamentos populacionais já mostram que o número de relações sexuais caiu. Então, a gente fica achando que é uma geração muito transuda. Somos Não, fluidos, é uma. transamos com Não, todo não, 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 mundo. não. Não, É uma não. geração que consome muito conteúdo, né? Uma sociedade que fala muito de sexo, consome muito conteúdo de sexo, mas faz muito pouco, pelo que a gente está sentindo. Mas os trabalhos não são totalmente
bons ainda, não é uma evidência muito Tá. robusta. A gente vê que é um sexo muito mental. Todo sexo é muito mental, mas o que que acontece? A expectativa, né? Lá atrás, década de 60, os grandes sexólogos, Master e Johnson, já traziam muito sobre ansiedade de performance, ansiedade por desempenho. Então eu fico muito ansioso para poder ter uma performance e isso leva a algumas disfunções sexuais. Trabalhos mostram que aumentou a disfunção sexual nos adolescentes. Os meninos tendo disfunção erétil por expectativa de performance. A performance antigamente era você, na história social, né? Conseguir beijar pessoas, daí se pegar, se esfregar na parede e ir avançando etapas até um dia conseguir ter uma relação que era considerada a relação sexual. Lógico que muita coisa nisso mudou no nosso entendimento. Mas agora a ansiedade já é para aquele tipo de sexo que se viu no conteúdo pornográfico, né? Com aqueles corpos do conteúdo pornográfico. Então, antigamente você queria isso, hoje você tem que conseguir ter 3 orgasmos fazendo borboleta paraguaia. Eu tenho um paciente que teve primeira relação sexual e chegou, maga. Eu tenho anorgasmia. 3 relações? Uma! Ah, uma. Perdeu a virgindade, teve a primeira relação. Eu falei, calma. O que que aconteceu? Daí ela me contou toda a história. Aí eu falei, mas teve uma. Ela se masturbava. Eu falei, você tem orgasmo com você mesma? Tenho, tudo certo. Mas eu tive essa relação. Eu falei, mas será que você não tá muito ansiosa? Mas será que eu vou ter anorgasmia para sempre? Eu falei, aí é um trabalho todo de reduzir essa expectativa. E isso envolve o quê? Não só consumo pornográfico, ela nem era uma paciente que consumia pornografia, mas consome conteúdo que fala de sexualidade o tempo todo, falando da importância do orgasmo, que as mulheres precisam ter orgasmo, que ela precisa lutar, ela tem que ter direito ao sexo. Só que não é a quantidade de consumo não é saudável. E a forma como esses conteúdos vêm, eles vêm muito como ditames, fórmulas mágicas, né? Porque é assim, assim, assado, você tem que conhecer seu corpo, você tem que ter um sugador de clitóris. Quando você vê, ela tá tipo exausta. E aí E deixa. pressionada, né? Muito É pressionada, né? muito, muito. Ansiedade por performance. E você acha que essa ansiedade por performance também atalha as coisas, no sentido de que antigamente você falou que tinha essa questão da conquista, que você tinha o primeiro beijo, passava um tempo, você tinha, ah, na época a gente falava a primeira sarrada, né? Então as Isso. coisas eram mais lentas, até você Uhum. conseguir chegar ao intercurso sexual de fato, demorava, né? Hoje isso foi encurtado? Ou eles passam por essas etapas todas também? É claro que eu não sei se vai ter um estudo ou muitas evidências em relação a isso, mas assim, Ah, a tendência ou a visão geral, como é que é vou isso? analisar o panorama porque a gente não tem um estudo bem desenhado para isso, Tá. assim, né? Tanto porque quando a gente fala populacional, epidemiologia, IBGE e tudo mais, a gente não aborda essas questões. A gente vê, por exemplo, um indicativo que é a gestação de adolescentes. Mas e como que essa gestação aconteceu? A gente não tem dado disso, sabe? O que que a gente sente do ambulatório, dos trabalhos e alguns trabalhos que a gente tem? Tem um trabalho muito legal que foi feito, né, pela doutora Rufino, que ela traz uma amostra escolar e eles contam, a partir dos 14 anos, como são as experiências. Então, quem já tem vida sexual, como que foi, que idade que começou, e mostra quais são os fatores de risco. É um trabalho brasileiro muito legal. O que que a gente percebe? Quanto mais educação sexual eu tenho de qualidade, mais eu postergo. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho que ter uma primeira relação com segurança, quando eu me sentir confortável, meninos e meninas, quando eu me sentir confortável, quando eu sentir que é o momento, ela acontece de uma forma muito mais saudável. Quando eu não tenho isso, eu tenho um fator de risco para a iniciação sexual precoce, então aquela, né, antes dos 14 anos, por exemplo, e de forma mais insegura, sem preservativo, sem método e tal. E aí, frente a isso, E posso dizer mais traumática muitas vezes também? tem alguns trabalhos mais antigos que falam que. Por que, que a OMS coloca, por exemplo, esse crivo dos 15 anos? Que a gente deveria tentar que a primeira a iniciação sexual viesse depois dos 15, por aí, né? É complicado cravar, Sim, né, lógico. idades e tal. Mas por que que tem isso? Porque você teria mais discernimento da decisão que você está tomando. Né? Existem alguns estudos que mostram que quando você tem iniciação sexual precoce, pode existir uma taxa de arrependimento maior, por considerar que não estava preparada emocionalmente para aquele encontro. Às vezes não é nem fisicamente, é emocionalmente. Uhum. Que é isso? A primeira transa vai envolver uma série de manifestações depois de como você se sentiu com o seu próprio corpo, como você se sentiu com contato com a outra pessoa.
Então, o que a gente vê de tendência? Uma tendência é que esse tipo de conteúdo leva a uma busca por experiências que, às vezes, talvez, em vez de antecipar, ela seja mais paralisante. Talvez eu consumo tanto que quando eu chego, eu não consigo, eu não entendo que existem etapas. Eu quero pular essas etapas, e como eu estou muito despreparado para essas etapas, eu paraliso. Interessante isso. E aí, nesse quesito do consumo de pornografia, é maior nesses adolescentes do que era no passado? Como é que funciona isso? Existe alguma coisa em relação a isso? É polêmico isso por quê? Porque é óbvio que o acesso à pornografia é um dado, é um fato, ninguém está questionando isso. O acesso à pornografia, hoje, ele é desenfreado comparado com o que era antigamente. Porque qual que era a história social antigamente? Você tinha que ir numa banca comprar uma Uma revista. Playboy. Nem todo, né? Uma que o consumo de pornografia era muito mais dos garotos do que das garotas. As garotas, elas também tinham consumo de pornografia, mas eram outras circunstâncias. Mas tinha uma história social. Você tinha que ir na banca, o jornaleiro tinha que ser seu brother, ele tinha que te vender, porque se ele fosse certinho, ele não ia te vender. Assistir filme. Ou você tinha TV a cabo e aí era um Um canal canal lá que liberado, você né? precisava ou descobrir a senha ou era liberado, ou você tinha então é, uma TV aberta que você ficava esperando depois das 2 da manhã para poder assistir. Era muito mais. Emanuele. É, Emanuele no espaço. Das antigas, é assim? Nem todo mundo vai Não, entender a ninguém vai entender, na referência, verdade. né? Desculpa, gente, a referência. A gente entendeu. Então era muito mais difícil. Hoje em dia, imagina, o Pornhub, que é uma das plataformas maiores que tem, que todo ano o Pornhub lança relatórios de padrões de consumo, de pornografia e tudo mais. O mecanismo que ele tem é, você é maior do que 18 anos, você clica sim. Essa é a ferramenta que tem de restrição, entendeu? Para adolescentes. Então é óbvio, a gente sabe que é óbvio, né? O acesso à internet é muito maior. Agora, tem se falado muito de consumo de pornografia associando a disfunção e associando a masturbação, como se essas três coisas fossem a mesma coisa. Aí tem que tomar muito cuidado. A gente não tem as evidências até agora é que não existe vício em pornografia. Vício, mecanismo de vício, igual a saúde mental descreve, sabe? Porque a gente percebe padrões de consumo de pornografia não saudáveis. A gente tem preferido chamar assim, que não é vício igual a outras coisas, como cocaína. Ai, é viciante igual a cocaína. Não, não é. Mas pode existir padrões de consumo, que aí envolve outros gatilhos. Então, esse consumo de pornografia inadequado, não saudável ou excessivo, ele acaba vindo como uma sintomatologia de algum outro processo. E é muito comum, porque se a saúde mental deles está horrível, quem ali não vai ter ansiedade, quem ali não vai ter depressão? Os trabalhos mostram que a taxa de saúde mental, né, de transtorno ansioso, transtorno depressivo, ideação suicida, lesão, autolesão não suicida, né? Tudo isso está muito alto nos adolescentes. Então, será que ele tem um vício de pornografia ou, na verdade, ele tem um sintoma, ele tem uma ansiedade, ele acaba usando a pornografia e a pornografia associada à masturbação como um sintoma de uma outra questão, né? Uma forma de se extravasar, talvez? Sim, sim. Existem muitos motivos que você busca consumir pornografia, né? Eu fiz um trabalho, a minha iniciação científica foi numa escala de validação, existe uma escala de consumo de pornografia. E aí você tem mais ou menos uns 13 motivos que alguém busca conteúdo pornográfico. Então pode ser para extravasar, pode ser para se masturbar, pode ser para curiosidade, pode ser para autoconhecimento, muitos motivos, né? E eles podem ser uma amálgama de tudo isso também, né? Não necessariamente só um único motivo por vez. Então, a gente tem isso. O grande problema não é a masturbação na adolescência, né? E até a pornografia, por si só, ela vai fazer um pouco parte dessa história do autoconhecimento e de conhecer repertórios sexuais. O problema é como. O problema é o volume de pornografia e o tipo de pornografia que chega, né? Porque antes a gente conseguia o quê? A gente conseguia uma revista, isso e aquilo. Agora você tem Era conteúdo uma luta, né? Era explícito, uma luta. Hoje você acessa ali. hardcore, assim, tipos de fetiches e coisas que elas vão criando um É um clique. padrão. É um clique. E aí, pensando na pornografia como esse fator impactante na sexualidade do adolescente, existe também
o consumo de pornografia impedindo as relações sexuais, no sentido de que ele se satisfaz tanto assistindo pornografia que ele não consegue nem iniciar essa atividade sexual em algum momento? Isso é uma. Um aumento de assexualidade, por exemplo, ou de diminuição de um desejo pelo outro, pro cara que Sim, tá vivo sim. aqui na frente mesmo, né? Isso chegou a ser uma tese, pessoas que defenderam isso como se fosse uma super evidência. A gente não pode afirmar isso, até porque autoerotismo, né, masturbação, consumir pornografia, eles estão num campo da sexualidade que não tem a ver necessariamente com ter sexo com alguém. Só que, óbvio, que é muito mais fácil eu ficar eu comigo mesmo e a pornografia do que atravessar os desafios sociais de ter uma relação com outra pessoa. Né? Eu preciso conversar com a pessoa, eu preciso galantear, eu preciso elogiar, eu preciso construir uma conversa, eu preciso chavecar, eu preciso seduzir, e aí tudo isso dá trabalho. Então é um outro campo dentro da sexualidade que não é que eu estou aumentando o número de assexuais, porque o assexual ele não é assexual porque ele não tem habilidades sociais para conseguir ficar com alguém. Não, ele é assexual porque no desejo dele ele não consegue sentir essa atração. Então a teoria do pessoal, a gente chegou a ver muita gente falando isso. Ah, esse consumo de pornografia está fazendo com que a geração seja assexual. Não. Talvez o que esteja fazendo é que a pessoa fica vivendo isso e ela acaba por medo, por insegurança, por fobia social, deixando de tentar viver as outras coisas. Mas antigamente a gente também consumia pornografia, a gente também tinha prática masturbatória e a gente continuava em busca de relação com pessoas, né? Então, uma coisa não necessariamente tem, até porque a gente é capaz de ter vida sexual ativa, com parcerias, seja um relacionamento fechado ou relacionamentos abertos ou transas casuais, e também consumir pornografia e também ter masturbação e ter masturbação sem pornografia. Então uma coisa não necessariamente está vinculada com a outra no nosso aparelho sexual. Né? E se a gente olhasse para esse cenário, né? Pensando nas doenças mentais relacionadas ao adolescente, ao consumo de pornografia, e agora fugindo um pouco da anamnese, como que seria a abordagem desse adolescente que traz uma queixa ou que tem uma dificuldade em relação a isso? Como que você abordaria esses casos? Primeira coisa, ele tem que entender que existe uma postura de não julgamento. Eu sei que é o óbvio falar Sim, isso, mas né? não é o óbvio precisa ser O dito. óbvio precisa ser dito. O carão, eu falo que o carão, você tem que ficar aqui, ó, e não importa o que ele te disser, você não pode demonstrar que ficou chocado. E isso a gente treina. Então, como que eu treino os alunos residentes? Falando alguns absurdos e provocando eles, coisas bem chulas assim, e eu falo, essa cara que você acabou de fazer, não dá para ter. Aí eu falo, entende que você tem que estar disposto a ouvir qualquer coisa? Por exemplo, quando a gente fala de séries, a série Adolescência da Netflix ficou super famosa, Uhum. é muito pesado. Tem um episódio dele com a terapeuta conversando, é muito pesado as coisas que ele fala. E aquela cena, o terceiro episódio, pessoal, da série, né? Acho que vale muito a pena como estudo clínico, porque é isso. Ela fica ali, ó, ouvindo coisas muito difíceis de ouvir, mas entendendo que na prática clínica ela precisa acolher aquilo para poder ter estratégias até para ajudá-lo, porque você vê que é nitidamente um adolescente em sofrimento. Então, primeira coisa, postura de não julgamento. Segunda coisa, uma postura de construir junto. Adolescente odeia sermão. Se você ficar aqui no ouvido dele, lá, 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 pô, não dá para fazer isso, você tem que entender que ele não tem que entender nada. A postura da nova geração é: eu não tenho que entender nada. Ai, que saco. Então, essa postura de E bode, de bufa mesmo na sua cara, né? isso, Bufa tipo, na sua cara, você está nem aí. É. né? Então, assim, a nossa postura não pode ser essa também. Tem que ser uma postura de um jogo, uma provocação, e tentar entender onde ele quer ficar, né? Eu conto sempre o caso de uma adolescente que ela tinha uma postura assim, tipo, ela me tratava muito mal. Eu fui entendendo na história dela que era a relação que ela entendia como alguém que se preocupa. A relação da avó que cuidava dela era assim. A avó tratava, tipo, essa menina que dá trabalho, né? E aí eu comecei a fazer umas piadas muito ruins e ela começou a me tratar mais mal ainda. E aí ela voltou na outra consulta e ela fazia tudo que eu pedia. E aí eu entendi que a forma dela se comunicar comigo era me tratando mal. E eu me coloquei nisso, tá tudo certo. Desde que ela cumpra o que a gente tá pactuando. E foi Mas assim. que difícil, E hein? os adolescentes não, talvez, né? Os alunos não entendiam isso. Eles falavam, Maga, ela é muito grossa com você. E eu fazia uma piada pior ainda quando ela era grossa. Mas a gente tinha uma relação. Daí teve um dia que ela chegou com um cisto pilonoidal, com muita dor.
Aí os alunos atenderam, falaram, Maga, não tá rolando a consulta, você pode vir? Eles atendem primeiro, né? Aí eu fui, ela, deixa eu ir embora, eu vim porque eu não queria perder a consulta, mas eu tô com dor e tal. Eu falei, claro. Eu falei, o que que você veio fazer aqui então? O que que eu posso fazer? Aí ela, me dá um abraço. Daí eu dei um abraço nela, ela começou a chorar, porque eu tava com dor, assim, sabe? Nitidamente tava com dor. Aí eu falei, pô, cadê aquela cascadura e tal? Ela, não tá aqui hoje. Me deixa embora. Eu falei, claro, vai embora, a gente remarca. E aí quando ela voltou outra pessoa. E aí eu tentei explicar isso para os alunos. Quando ela brigava comigo, era o jeito dela, como adolescente, de dizer: ai, que saco vir aqui. E daí eu falava: e por que você vem? E ela ficava mais brava ainda, mas ela voltava, né? Então, ter essas estratégias de comunicação, de entender o que ele quer, naquele momento não ia adiantar eu ser legal, porque ela era bravona, descolada. Era o jeito dela de existir naquele momento, sabe? Então a gente também tem que entender esses níveis de comunicação. Então, aquele adolescente, eu tenho que ir com muito cuidado. Se eu percebo que é um assunto polêmico, que está sensível, eu falo: olha, você não é obrigado a conversar sobre isso. Se você quiser, vamos deixar assim. Você me traz na próxima consulta, pensa sobre esse assunto. Eu vou querer te ajudar, vou estar disponível. Porque ficar forçando a barra também, às vezes mais Você afasta o distancia, paciente. né? Você diminui o vínculo e a relação de confiança que você está Exato. estabelecendo, né? Poxa, cara, que papo legal, viu? Eu estou muito feliz de poder conversar com você sobre isso. Isso é um tema que eu não domino tanto, então para mim foi muito interessante esse bate-papo. Que bom, obrigado. Adolescentes não é a maior parte do público que eu atendo, confesso. Atendo alguns, obviamente, mas não é a maior parte. Tenho essa postura, obviamente, de acolhimento e sei que é uma fase muito difícil, até porque eu já fui adolescente e sei o quanto isso é impactante e o quanto é difícil passar por essa fase. Ah, mas é olhar para o outro e entender que não é sobre a gente, é sobre o outro, né? E a gente sair desse Então, papel de achar que, uou, o suprassumo da consulta sou eu. E não, o suprassumo da consulta é o outro, né? E o nosso desejo de entrega para que o outro melhore, para que o outro cresça, para que o outro se cuide, para que o outro possa viver a sexualidade de uma forma segura e responsável. mas eu acho que essa é a dica, Fabi. Você pegou o ponto crucial que eu falo que quem quer trabalhar com adolescente. Primeiro, tente entender que é uma fase muito difícil. E se foi difícil pra gente, pra pessoa tentar relembrar como foi difícil pra ela, a gente não tinha mídia social, a gente não viveu esse efeito de comparação. Não existia Forbes Under 30, que você até os 30 anos de idade já tem que ser um multimilionário influente. A cobrança nossa era ter um emprego. E se formar é ter um bom emprego. Essa era a cobrança pra gente. Então, eu tento fazer para gerar uma empatia. A adolescência é difícil, mas imagina hoje em dia, Sim. né? E aí, com isso, desenvolver essas E até habilidades. porque também elas são muito individuais, né? Assim, se a gente for pensar, a gente vem de uma família estruturada, que teve um apoio, que teve um suporte. Claro, todas as deficiências que uma família normal tem, Sim, mas, mas você imagina para um adolescente que às vezes é de uma situação muito mais vulnerável que a gente, né? De uma família completamente desestruturada, sim, às vezes sim. pai que abandonou mãe, ou às vezes mãe que não cuida da criança direito, do adolescente direito. Então, ter esse olhar empático para o outro também, sabendo que as realidades também são diferentes, né? Perfeito. É isso. É É. isso. As vulnerabilidades sociais, como eu falei, né? A gente olha tudo. A sexualidade é só um dos tópicos. Mas a gente olha a casa, como que é o domicílio com a São família. aqueles tópicos que você São os falou lá no começo. tópicos. Ah, fala eles, Chama então. REDS. Ah, É para legal. entender, é um mnemônico Não para sei se você entender. lembra de todos, mas Lembro, fala, lembro. fala deles pra É gente. para a gente entender o que tem na cabeça do adolescente. Então, REDS, né? É home, casa, então, para tentar entender a família, a estrutura familiar, alimentação, escola, education, alimentação, escola, drugs e álcool, né? Drogas e álcool, tabaco. Tem que lembrar do vape, Sim. tem que perguntar sobre isso. Sexualidade, aí são 3 S's: sexualidade, self-harm, autocuidado e risco de suicídio, e segurança, safe. Segurança pensando em gangues, em práticas, né, roubo, essas coisas assim, que é uma realidade que quem desenvolveu lá nos Estados Unidos tinha bastante. Aqui também a gente sabe que isso existe, né? Então, o REDS ajuda a gente a organizar isso, né? HEEDSSS. E tem alguns trabalhos querendo incluir, ainda não tem trabalho científico, mas na internet, quem trabalha com adolescência tem falado social media. É um dos O principais quarto S. pontos, mas ainda não é oficial isso, não tem trabalho ainda validando isso. Tá. Mas pode fazer esse trabalho, que eu acho que É, né? eles vão aceitar seu trabalho, com certeza, porque isso realmente impacta muito, né? O mundo mudou muito. Mudou muito. Mudou muito.
Bom, pessoal, é isso. Bate-papo incrível aqui com o Vitor Maga, esse amigo querido, um cara jovem, mas que tem um conhecimento super aprofundado sobre diversos temas, que fala de sexualidade de uma forma super aberta. Então, para finalizar, eu vou convidá-lo para falar as últimas palavrinhas aí, um conselho que ele possa dar para vocês e também para divulgar as redes sociais, as mídias sociais. Falamos tantos de mídias sociais, mas as mídias sociais também podem contribuir com a formação e ele tem muito conteúdo de qualidade. Então, deixo você à vontade para falar com as Obrigado, pessoas Fabi. aí. Todas as minhas redes, o Vitor Maga. Vitor sem C, Maga, M-A-G-A. O Vitor Maga. Nas redes eu tento trazer esses temas, né? Tô cada vez mais falando sobre adolescência. E o conselho, eu acho que é assim. Se você é um profissional de saúde, né, um médico que está ali atendendo, os nossos GOs que estão atendendo adolescente, aproveite a oportunidade do atendimento para discutir sobre esses pontos de vulnerabilidade e tentar entender se eu não tenho lacunas aí de saúde mental. Ah, mas eu não sou profissional de saúde mental, não importa. Tem que lembrar, às vezes o GO é o único médico que a paciente vai. É verdade. Ela não vai em nenhum outro. Então, se você não identificar ideação suicida, ansiedade, transtorno alimentar, talvez nenhum outro colega identifique. Porque nem vai ter esse colega às vezes, né? Então, identifique e encaminha. Não perca a oportunidade. Ah, mas o adolescente é chato. Ele também te acha chato. É recíproco. Tá tudo certo. Entendeu? Isso não vem ao caso. Trabalha na sua terapia, isso. Tá certo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do videocast. Ele vai estar disponível no YouTube, nas plataformas da AFIA e vai ter pequenos conteúdos também, short videos aí. Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo videocast. Tchau!